Então, meu nome é Alex, eu tenho 38 anos, né? Moro em Pinhais, no Paraná. Pinhais. Já, já participo de licitação, na verdade, não como um tubarão, como você diz, né? Já faz uns 7 anos que eu trabalho com licitação, mas é sempre empresa, né? Trabalhando como É funcionário. funcionário CLT, né? Isso. Ótimo. Aí agora que eu comecei a participar, na verdade, né, eu fui mandado embora faz um tempo e comecei a ingressar como consultor, né? Estou tentando agora trabalhar dessa forma. Então já fazem, acho que uns 3 meses que eu estou tentando trabalhar dessa forma. Consegui já alguns clientes, né? Uhum. Eu tenho um cliente que eu já consegui ganhar algumas licitações com ele e os outros ainda estou prospectando os documentos, né? Tentando encontrar algumas licitações para eles, mas aí algumas não está dando certo, né? Mas Uhum. em uma empresa eu já consegui já alguns resultados bacanas. Ótimo, excelente, excelente. Alex, é assim, né? É o que eu sempre falo. Não são 100% das licitações que a gente vai participar que a gente vai efetivamente ganhar. Não tem uma conversão de 100%, isso não existe, né? Com conhecimento certo, é claro que você aumenta significativamente o número de licitações que você vai ganhar, porque você vai fazer aquela análise dos concorrentes, verificar erros em documentos, erros até às vezes do pregoeiro, né? Aqueles pontos cegos que, sem esse conhecimento, você nem saberia que houve um erro ali no julgamento. E aí você não deixaria isso interromper ali a progressão das licitações que você participa por algum erro técnico ali que o servidor possa cometer no meio do caminho. E que interessante, então, Alex, que você era CLT, né? Mas agora, então, vai tentar trabalhar aí como analista master representando seus clientes, né, de forma autônoma. Isso é uma forma mais rápida, realmente, para você escalar a sua carreira, né, quando a gente compara com o CLT. E legal. Então, Alex, tem algum ponto que você quer trazer aqui para o nosso bate-papo, para a gente conversar um pouquinho? Então, na verdade, a minha maior dificuldade hoje é com relação à prospecção de clientes, né? Porque Uhum. eu vejo muita resistência ainda com relação a participarem de licitações, né, de vendas para o governo. Então eles ficam muito redutíveis, assim, alguns que já participaram acabaram tendo de repente alguma decepção ali com relação a pagamento ou era muito burocrático, né? E outros que aqueles que não participam diz que não vale a pena. Então assim é muito difícil vamos dizer assim convencer esse cliente, né, a participar das licitações. Acho que talvez até também por esse processo novo de uma nova licitação, eles acham que sempre a resposta é que tem esquema dentro do processo, né? Sim. Então, o convencimento não é nem a venda, é falar que não existe esse tipo de coisa, né? Isso é uma resistência, né? São algumas crenças, principalmente de quem não tem conhecimento no assunto. Porque é importante, Alex, quando eu falo de não ter conhecimento, não significa que não tem experiência, porque conhecimento e experiência nessa área são duas coisas bem diferentes. Então, geralmente, os empresários eles tentam ir para o campo de batalha sem conhecimento. Aí eles se lançam no mercado, acabam cometendo erros fatais que nem eles sabem que eles erraram, e aí começam a surgir essas crenças, tanto de quem ainda não participa, quanto de quem já participa, tá? Agora, Alex, o que eu não posso correr o risco aqui antes da gente começar, e eu tenho que te perguntar, qual módulo que você está do curso? Então, eu já fiz todo o módulo, né, da licitação da 866, já fiz todo o módulo, e Tá, comecei a fazer nova lei, tá? a Então nova vamos lá licitação. para Olha. a segunda pergunta agora. Você aplicou as técnicas de prospecção do cliente do módulo 9 e do desafio? Do desafio, não. Do módulo 9 eu tentei aplicar, mas o desafio não fiz. Tá, você não se inscreveu no desafio, no último desafio, Não, né? Tá. não. Então, por que, Alex? Por que esse é um ponto importante, né? Existem formas e formas de prospecção de clientes, tá?
E, assim, Alex, não é... Às vezes até o pessoal... já cheguei a me posicionar aqui de algum jeito e o pessoal fala, não, mas não é questão de ser... não é questão de ser uma ditadura, não é questão de ter só uma forma que dê certo, mas todas as fórmulas que a gente passa para vocês, tanto no treinamento quanto no desafio, que é algo bem mais detalhado, né? A parte de prospecção do desafio em si, são técnicas que foram validadas, né? Isso são técnicas que, primeiro, eu aplico aqui por muito tempo para validar, para realmente ver se deu certo, e depois eu passo para os alunos, isso é aplicado, e a gente costuma somente trabalhar com aquilo que efetivamente foi validado, novamente. Assim como nas licitações, não quer dizer que 100% dos contatos que você vai fazer, 100% você vai prospectar, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que você está solteiro, aí você vai lá para uma balada e você gostou ali de 4 meninas, tá? Não quer dizer que você chegar lá para conversar com as 4, você vai ter realmente uma conexão. De repente você chega ali para conversar e o papo não flui, a coisa não dá certo. Então é a mesma coisa na prospecção do cliente, só que da mesma forma que tem um jeito de eu chegar ali, gostei daquela pessoa, vamos conversar, vamos começar um bate-papo, né? Eu não vou chegar na pessoa e falar, ô, quer casar comigo? Fala, você tá louca? Acabei de te conhecer, como é que eu vou casar com você? É a mesma coisa na prospecção dos clientes. Então, o que acontece? Tanto o material do módulo 9 quanto no desafio, a gente já utiliza essas técnicas validadas que elas têm ali aquele fundamento, como se fosse um funil, né? O cliente que ainda não participa de licitações, ele vai ter uma série de objeções ali. Ah, me falaram que isso aí é muita burocracia. E eu vou abordar com você aqui algumas delas, tá? Que eu anotei aqui que você trouxe. Ah, é muita burocracia. Ah, vai ter problema no pagamento. Esse daqui são uma das objeções que esse cliente vai trazer, que você tem ali scriptado, né? Como que você vai lidar com essas crenças, com essas objeções, para no final daquela reunião você realmente ter a possibilidade de iniciar os trabalhos com aquele cliente. E aí, os clientes que ainda não participam de licitações, eles trazem algumas objeções. Os clientes que já participam sem conhecimento vão trazer outras objeções. Então, é importante, Alex, que você se programe para participar ali do próximo desafio, porque a cada desafio a gente traz novas abordagens, novos materiais para realmente aprofundar, né? O módulo 9 ele tem um material muito importante que já dá para começar ali, já dá para conquistar os seus clientes, mas no desafio a gente vai aprofundar, a gente vai detalhar, até mesmo para trazer um bônus para quem se inscreveu no desafio, né? Porque se eu fosse pegar só o material do módulo 9 e replicar no desafio, aí ninguém mais se inscreveria para o desafio, não teria sentido trazer esse bônus para vocês, né? Então, o desafio ele sempre vai trazer novas técnicas de prospecção, novos materiais que você vai apresentar ali para os seus clientes, para você realmente ter uma conversão melhor da forma da abordagem que você vai lidar com esses clientes, tá? E aí, Alex, vamos lá. Se fizer aqui sentido para você, eu gostaria de detalhar um pouco das objeções que você já trouxe hoje aqui no nosso bate-papo, né? E a primeira que você trouxe aqui para mim é a questão da burocracia, né? E aí, esse é um ponto super favorável para o analista de licitação. Enfim, é burocrático? Sim, é muito burocrático. E se não fosse burocrático, e que bom que é burocrático, porque se não fosse burocrático, o empresário ele não ia precisar de você, né? Você imagina se fosse algo fácil. Eu nunca falei, em vídeo nenhum, que participar de licitação, que ser analista master é fácil. Você pode pegar todos os meus vídeos. Não existe nenhum vídeo da Flávia falando que é fácil, porque não é fácil. Porém, com o analista master ali representando aquela empresa, para o analista que já domina essa participação, aquilo que era complexo, ele fica simples para o analista, não para o empresário. O empresário ele continua ali sem o conhecimento, sem o GPS do analista. Então, para ele, se ele tentar participar da licitação, vai ser extremamente burocrático, extremamente difícil. Ele não vai saber a diferença entre os documentos. Poxa, mas o que é isso? O que é esse documento? Eu tenho que ter o cadastro no município e tem que ter a certidão, não é a mesma coisa? Então, ele acaba errando ali na falta de compreensão, isso acaba prejudicando, isso acaba fazendo a empresa ser inabilitada, ser eliminada mesmo da licitação, e por erros básicos, né? Por erros básicos que para ele não é básico, porque ele não tem esse conhecimento. Para você não, para você já tem esse know-how, para você o caminho fica simples de ser aplicado por conta do conhecimento que você tem. Então, sempre que o cliente levantar, Alex, para você a questão de burocracia, você vai afirmar, e é verdade, é realmente burocrático, e que bom que é burocrático. Porque a maioria das pessoas que participam sem dominar a burocracia. E por isso que tem tanto erro, e por isso que a gente consegue
fazer uma análise estratégica dos concorrentes, eliminar os concorrentes ali que vão participar daquelas oportunidades. Vê se fez algum sentido para você o que eu disse até aqui, Ah, Alex. com certeza, com certeza. Ótimo. Então, eu gostaria, se você não tiver nada, nenhuma dúvida, eu gostaria de ir para o segundo ponto, que é a questão do pagamento. Posso ir? Pode. Vamos lá, então. Questão do pagamento, Alex. Vamos lá. Olha, sempre que o cliente te levantar essa questão do pagamento, eu sei que é uma objeção forte, principalmente pelos amadores que trabalham por aí. Eu cansei de ver, Alex, eu trabalho desde 1999 com licitações. E assim, o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo é que elas participam da licitação e por não conhecer o processo de pagamento do governo, eu já cansei de ver empresário entregando o produto, prestando o serviço antes de receber a nota de empenho. E você que trabalha com licitações, você sabe, né? O que acontece? Que a nota de empenho ela traz a garantia que, olha, esse dinheiro aqui, para iniciar a licitação, eu tenho que ter a reserva, eu tenho que ter a indicação que aquele montante ele está ali no meu orçamento, mas para eu receber, acabou a licitação, tem o vencedor, para eu receber o produto, para eu receber o serviço, o órgão ele não pode de jeito nenhum receber nada, nenhum produto, nenhum serviço, se ele não tiver uma nota de empenho devidamente assinada, Correto. né? Porque o empenho que vai, ó, ganhando a licitação, entregando o produto, serviço, é isso aqui que vai fazer jus ao pagamento que você vai receber. E aí, Alex, eu cansei de ver o empresário sem esse conhecimento. Ah, o órgão falou que ainda o ordenador está viajando, que não sei o quê, que saindo de férias, vai voltar, eles estão com pressa, não dá para você entregar. E aí, na semana que vem, quando chegar aqui, a gente entrega a nota, e aí essa semana que vem não acontece. E aí a gente está num problema de difícil solução. Mas por quê? Erro do órgão e por esse empresário não conhecer o passo a passo do órgão, ele errou também, errou feio. Então eu sempre falo lá no curso, né? Não presta o serviço, não entrega o produto antes de você ter ali a nota de empenho, porque isso que é a sua garantia que aquele dinheiro ele efetivamente foi reservado. E, inclusive, a legislação de direito financeiro, a Lei 4.320, ela tem lá uma cláusula que indica que o governo ele não pode fazer nenhuma despesa sem ter a nota de empenho previamente, sem ter um empenho prévio. É vedado isso, é proibido, né? Inclusive, a gente pode indicar aí, até com denúncia, órgãos de controle e tudo mais. É um erro gravíssimo. Então, efetivamente, quando o empresário ele comete esse erro, ele acaba ficando numa situação não que não dê para a gente cobrar. Dá. Eu já peguei muitas situações, já consegui o pagamento, porque senão é enriquecimento ilícito da administração. Você não pode prestar um serviço e ficar sem receber o pagamento de forma nenhuma. Então, de um jeito ou de outro, a gente consegue, mas é uma situação complicada que não tem por que expor, né, a empresa a um risco desse desnecessário. Então, sempre que o cliente levantar isso, você vai trazer que, infelizmente, a maioria das pessoas que trazem essa questão do pagamento, ou foi um erro que foi cometido ali pelo próprio empresário, né, que por não conhecer ali a rota do outro lado, ou, né, a questão do atraso do pagamento. Pode ter atraso? Pode ter atraso. Pode ter atraso. Só que você, como analista master de licitações, no primeiro dia de atraso, você já tem ali todo o know-how para efetuar as cobranças de um jeito eficaz, de um jeito efetivo, que, novamente, é um método. Primeiro, eu apliquei aqui por muito tempo, eu aplico até hoje, tá, Alex? O método de cobrança, e que os alunos também aplicaram, que trazem sempre ali resultados muito positivos, feedbacks muito positivos. Né? Às vezes, o cliente vai procurar um analista master, nem é cliente dele, mas o cara chega com um problema de pagamento. Eu estou com uma nota aqui em atraso tanto tempo e contrata um analista só para fazer a cobrança, e que funciona muito mais do que a ação judicial. Por isso que eu falo que a gente resolve em 99,99% dos casos. Então, a sua apresentação como analista master, com todo o conhecimento, com o aparato, o auxílio que você vai dar para o seu cliente, não só para ganhar licitação, mas também nessa questão, se for necessário, se houver ali algum atraso de pagamento, você também já está pronto para isso, você tem todas as peças na sua mão para auxiliar. E, inclusive, Alex, tem também uma aula lá no curso que eu até ensino como vocês verificarem se aquele órgão é um bom pagador ou não. Que também você pode utilizar isso para o seu cliente e falar, olha, eu tenho como verificar se é um bom pagador, se não é. Se for um órgão que não está ali taxado como um bom pagador, a gente escolhe outra oportunidade, a gente vai para outros ramos, porque a gente tem, né, o Brasil inteiro ali para participar. Então, vê se fez sentido para você também, Alex, o que eu trouxe aqui. Ah, com certeza, com certeza. Fez, né?
Excelente. Então, Alex, assim, Alex, a gente vai tratando as objeções pontualmente, quer dizer, dependendo da dúvida que o seu cliente tem, é normal, né? Imagina, até para, de repente, você vai. Eu lembro quando eu contratei um nutricionista ali pela primeira vez, e ele me deu uma dieta lá que ele tirou tudo, né? Não tinha arroz, não tinha feijão, era só frango, ovo, carne e salada. Aí a primeira coisa que eu falei para ele, mas não vai me faltar vitamina? Eu não vou ficar doente? É a primeira objeção. Ele, não, ó, por isso que a gente vai entrar com um multivitamínico aqui, ele vai te dar tudo que você precisa, nos exames de sangue a gente vai comprovar que realmente não tem ausência de nenhuma vitamina. Então é pontualmente, né? Cada dúvida que é levantada ali pelo nosso cliente, a gente sempre vai ajustando, esclarecendo, trazendo para ele essa clareza. E isso vai dando confiança para ele, para fechar o trabalho com você. Ele vai ver que você está preparado, que você sabe o que você está falando, né? Então, assim, lá dentro do módulo 9 você viu que a gente tem ali técnicas de abordagem, e lá eu levantei a grande maioria das objeções, né, que o cliente pode ter em relação à burocracia, pagamento. Licitação direcionada, que é um outro ponto que você trouxe aqui. Olha, licitação direcionada, vamos lá então, como é que funciona? Tem uma legislação pesadíssima em cima disso. E desde que nós tivemos o pregão eletrônico, Alex, eu posso afirmar para você, porque eu sou da época que participava de licitação lá, era só concorrência, não tinha pregão, era convite, que a gente ia com o envelope ali embaixo do braço, e que era uma caixa preta. Você vai participar de um convite numa caixa preta, ninguém entendia nada, nem eles não entendiam, nem eu entendia. E realmente lá em 1999 a gente passou por algumas situações que era muito uma caixa preta. Hoje não tem mais isso, a gente está em 2022 e com o pregão eletrônico, com toda a transparência, com todo esse trabalho, né, que o próprio Ministério da Economia tem feito em cima disso, tribunais de contas, que é um órgão que eu posso garantir, né, eu já usei, eu uso minha carreira toda, é um órgão que vai até o fim. Qualquer coisa que é levantada, eles aprofundam, vão verificar o que aconteceu, vão ver se teve erro. Se teve erro, vamos multar o servidor público se realmente houve ali uma fé, houve ali algum equívoco por parte dele. Então, o que você vai trazer para o seu cliente é exatamente essa transparência. Olha, isso lá em 99, a mídia, de repente, a gente tem 1 milhão de licitações realizadas, e aí tem uma licitação que teve ali um problema, e eles trazem, eles fazem aquela notícia sensacionalista. Então, não é que não vai existir licitação direcionada, mas se a gente se deparar, que são pouquíssimos casos, mas se eu me deparar com isso, eu sei como fazer uma impugnação edital. Peguei ali uma cláusula ali que está dirigindo, está direcionando, a gente vai impugnar, a gente vai fazer denúncia para órgão de controle. Então, estou analista máximo com todas, e é isso que você vai trazer, essa clareza que você vai trazer ali para o seu cliente, né? Antes de você, quando ele levantar essa questão da carta marcada, que era algo do passado, algo que muitas vezes acontece, Alex, por erro técnico. Eu sei porque eu também tenho turmas de servidores públicos aí desde 2012, né, que eu trabalho e que estão ali buscando a forma certa de fazer as coisas, mas também que às vezes por falta de conhecimento acaba cometendo ali um erro, né? Eu não sei se você se lembra, teve uma das aulas que eu comentei um caso de um professor, era uma universidade, e um professor assim, nossa, um professor livre docência, sabe? Uma pessoa super aprofundada, nossa. E por não conhecer licitação, ele estava fazendo ali um termo de referência direcionando para uma empresa X, né? Aí fui pegar aquilo, a gente foi conversar. Olha, é o seguinte, ó, tá aqui, então tem que ser a máquina daquela empresa. Tá, então se tem que ser a máquina daquela empresa, a gente vai exigir aquela marca com justificativa. Se não tem justificativa para exigir essa marca, o senhor não pode fazer isso. E aí eu trouxe para ele, não, mas eu não sabia, eu pensei que podia. Não, não pode, porque você está abrindo a licitação que só uma empresa vai ganhar e não tem fundamento para isso. Porque aquele é melhor. Não. Qual que é a sua necessidade? Aquilo tem ali uma característica exclusiva que é a única que vai atender a minha necessidade. Então tá, então vamos colocar a característica, vamos indicar a marca e vamos motivar por quê. Agora, se não tem, não tem, você não pode fazer isso. Então, ali antes, a gente prevenindo, né, que um erro fosse acontecer, e, ó, não foi por dolo, má fé, era por falta de conhecimento. Com certeza, realmente é a parte mais difícil. Na verdade, com relação a, talvez, por muitos, como eu disse, como eu também trabalhei muito tempo como CLT, eu ficava dentro de uma sala, tranquilo ali, né? Agora, se expor
às vezes talvez já seja mais difícil, né? Você tem até o conhecimento, mas talvez você trave, né? Talvez seja essa a minha, um pouco mais a minha dificuldade, quando estou à frente do cliente que também não tem aquele conhecimento e acaba que quando ele tem as objeções, eu tenho o conhecimento, sei o que falar, mas acaba travando. Talvez seja essa a maior dificuldade hoje ainda, de poder falar com o cliente de uma forma mais tranquila e você realmente conseguir passar aquilo que você sabe, né? O que você vai fazer, então, Alex? Você vai treinar sozinho. Treinar sozinho, treinar na frente do espelho. Pega a sua esposa aí, ó. Antes da minha primeira aula, eu lembro direitinho, minha primeira aula, o primeiro curso que eu fui ministrar era sobre sistema de registro de preços numa sala de aula, né? Isso daí foi em 2000 acho que foi 2010, 2011, mais ou menos. E, claro, né, pela primeira vez eu vou pegar uma sala de aula e toda aquela questão, ambiente era muito masculino, né, pouquíssimas mulheres, então já tinha esse problema. Tinha o problema de eu ser muito nova também, isso já criava objeções na cabeça das pessoas. O que essa menina está querendo me apresentar? Os meus alunos, todos eles já mais experientes que eu, digamos assim. O que eu fiz? Sentar na frente de espelho, chamava meu pai e minha mãe, senta aí que eu vou apresentar para vocês. Chamava meu irmão, senta aí domingão, vou apresentar o curso para vocês. E eu apresentava ali para eles, e isso realmente ajuda, porque é muito aquela questão da primeira vez, do bloqueio da primeira vez. A primeira vez que eu vou pegar um carro, né? A primeira vez que eu vou dirigir. Então, tudo que você vai fazer pela primeira vez ali, ele causa, claro, um desconforto, né? Mas eu te falo, Alex, é que nem andar de bicicleta, é que nem dirigir um carro. Passou a minha primeira aula, eu só. Olha o medo que eu tava na minha cabeça e foi perfeito, foi assim, excepcional. Era um bloqueio realmente que muitas vezes, aqueles bloqueios que a gente causa na nossa mente, né? Preocupação, preocupação, e que muitas vezes eles não vão nem acontecer. Você faz ali uma reunião que você fala, nossa, foi uma reunião fantástica, né? Consegui ali responder todas as dúvidas, consegui trazer clareza para o meu cliente. Mas antes disso acontecer, é normal. Então, treina sozinho, treina na frente do espelho, chama aí alguém da sua casa aí, para o seu cachorro, enfim. E faz aí esse primeiro passo que você vai ver. E o mais importante, Alex, não esquece de entrar no próximo desafio, é muito importante. Eu sempre pego no pé do aluno, entra no desafio, porque o desafio ele desbloqueia. E no desafio é muita energia do grupo, porque você vai ver um monte de gente que está ali fazendo aquilo muitas vezes pela primeira vez, outros, claro, já são experientes, mas lá eles fazem um desbloqueio para conseguir resultados mais altos, resultados maiores ali para a carreira. E você vai ver que a energia do grupo ela também te motiva muito. Você não está sozinha, né? Tá você, tá a Alice, tá a Fernanda, tá o Fernando, todos eles ali passando pelo mesmo processo, enfrentando os mesmos medos, os mesmos obstáculos que você também tem. Então a energia ali não é uma coisa que não dá para descrever. Só você fazendo parte do desafio que você vai entender o que eu estou falando. Okay. Não, vou participar mesmo, porque realmente é o que eu acho que é o que mais daí tem dificuldade para mim seria isso, né? É lógico que também ainda tem muito conhecimento, porque é muita informação, principalmente com a nova lei agora, né? Vai estar aí pertinho já para ser agora só a nova lei. Então, tem muita informação ainda para aprender, mas realmente é esse desbloqueio que é o mais importante, né? Perfeito. E assim, Alex, uma outra dúvida aqui, só indo para os minutinhos aqui finais que eu lembrei. Muitas vezes o analista ele fica com medo, eu vou entrar numa reunião, o cliente vai fazer uma pergunta da lei que eu não sei responder. Eu posso te garantir que isso não acontece. Porque a maioria dos clientes, até mesmo aqueles que já participam, o conhecimento deles é muito raso na parte de licitação. Então, serão muito mais essas dúvidas que você trouxe aqui, essas objeções, essas crenças, né? Que acabam limitando a pessoa de atuar na área e que você vai esclarecer, como é muito burocrático, a questão do pagamento, a questão de licitação direcionada, e você vai clarear do que perguntas técnicas. Né? Então, a questão da parte técnica mesmo da lei vai ser no seu trabalho, na sua atuação, quando você estiver diante da licitação ali. E aí você não precisa ter tudo isso decorado, você precisa ter onde buscar a informação, que é exatamente o passo a passo que você está fazendo aqui. Mesmo atuando há 7 anos, você vê a necessidade de você ter esse conhecimento, de você ter esse detalhamento e uma fonte segura também para você buscar informação no momento que você vai precisar. Então, você vai ver que muitas dessas suas preocupações, esse bloqueio, é só assim, primeira vez que você efetuar isso daí, já vai desbloquear, mas pega firme ali nas objeções, no material do módulo 9, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você nesse primeiro passo. Maravilha.
Tá certo, Alex? Maravilha, então, obrigado. Imagina, Alex, olha, foi um prazer falar com você. Obrigada aqui pelo bate-papo, te agradeço muito. E vai mandando notícias lá, tá? Na plataforma, vai me avisando. Eu tô sempre acompanhando aí tanto as dúvidas, mas também os resultados que vocês têm aí. E eu te espero no próximo desafio também. Pode deixar, vou participar, sim, com certeza. Tá ótimo, Alex. Então, muito obrigado. Um ótimo dia para você, Alex. Olha, meu nome é Tereza Dávila da Silva, tenho 59 anos, estou desempregada, né? Estou participando desse curso porque tenho muito interesse em aprender, tá nessa área, né? E estou estudando, tenho algumas coisinhas que estou pegando aí dificuldade, porque não estou atuando, né? Estou simplesmente iniciando um curso para poder estar atuando. E é isso. Qual cidade que Né? você fala, Tereza? Ah, sim, Macaé, estado do Rio. Ah, Macaé, Rio de Janeiro. Excelente. Estou notando isso É, tudo aqui para... Perfeito, perfeito, Tereza. É um prazer enorme começar aqui então com você, Tereza. E vamos lá, obrigada. tem algum assunto, alguma dúvida que você quer trazer aqui para a gente bater um papo? Olha, Flávio, eu inclusive estou até um pouquinho atrasada com o curso, né? Não tem problema. Agora, aquela parte que fala de disputa, modo aberto, fechado, aquela parte lá no módulo 4, achei um pouquinho complicado, né? Certo. Você fez a parte do. Você está em qual módulo? Desculpa, Tereza, do curso? Eu agora estou no 5, No módulo 5, né? sim. Tá, excelente aqui, módulo 5. Você já está na parte ali de sistema de registro de preços, né? É, Tá, perfeito. 5, Então, aham. Aquela fase perfeito. recursal, essa parte toda aí. Ótimo, excelente E- então. Então vamos lá. Oi? Perfeito. Mas agora, Vamos, não tem pode. problema, querido. Vamos lá. Vamos falar então dos modos de disputa, tá? Ainda, então, a maioria das estações que estão acontecendo pelo regime atual, que é o decreto 10.024, né? Então, aqueles tutoriais que você viu, como é que vai funcionar? Modo de disputa, na verdade, ele só vai mudar o tempo que você vai ter ali para encaminhar o seu lance quando você for participar da licitação. Então, vamos fazer aqui uma revisão de como que vai funcionar. Quando a gente fala ali no modo aberto de disputa, o modo aberto está sempre ligado, Tereza, à possibilidade da prorrogação automática. Então, deixa eu te explicar como que vai funcionar, né? O modo de disputa, então, aberto, a gente tem ali 10 minutinhos, né? Abriu a sessão de lances, eu tenho 10 minutinhos, e vai ficar o reloginho, ele vai ficar rodando lá. Vai ficar rodando o reloginho, tá? Quando chega nos últimos 2 minutos ali do relógio, quer dizer, a partir do 8º minuto, se ninguém mandar lance, ninguém mandou nenhum lance, acabou. Ficou aqueles 10 minutos, terminou a disputa e acabou a fase de disputa. O pregão ele vai direcionar para a próxima fase, que é a fase de negociação, né, a fase de verificação, vai encaminhar para a fase de habilitação, né? Só que se nesses 2 últimos minutos eu tiver algum lance ali, o reloginho ele sempre vai voltar para 2 minutos integrais. Então, se nesses 2 últimos minutos, bum, teve algum lance, não importa de quem. Pode ser do primeiro colocado, pode ser do último colocado, não importa. Alguém, bum, mandou um lance ali. Ele vai sempre me dar mais 2 minutos. Então, isso é a prorrogação automática. E esses 2 minutinhos, Teresa, eles vão sendo adicionados até que ninguém mais dê nenhum lance nesses 2 minutos. Então, vai chegar um momento que vai correr esses 2 minutos sem ninguém dar lance nenhum. E aí, nesse momento que, bum, vai fechar a etapa de disputa e acabou. Acabou a etapa de lance, acabou, a gente tem ali a colocação, quem pegou o primeiro lugar, quem pegou o segundo, quem pegou o terceiro, caminhando para as próximas etapas ali do pregão. E qual que é a diferença do modo de disputa, né, aberto e fechado? É que, além da primeira etapa aberta, a gente vai ter uma outra etapa fechada, mas ela vai ser diferente. Então, o modo aberto é uma coisa, que eu acabei de explicar. E quando tiver lá no edital modo aberto e fechado, como que vai funcionar, então, a etapa de lance, a etapa de disputa? Vai abrir a sessão para lances e eu vou ter ali 15 minutos inteirinhos, 15 minutos que vai estar o reloginho ali por 15 minutinhos,
onde a gente pode mandar lance, a gente pode não mandar, a gente pode ficar ali só olhando. Terminou esses 15 minutos, a gente vai para o chamado encerramento aleatório, tempo de iminência. Então, o que acontece? Essa primeira etapa ela é fechada sem a mão do pregoeiro. O pregoeiro não determina quando vai fechar. É o próprio sistema ali. Ele pode fechar no primeiro segundo, ele pode fechar no segundo número 30, ou ele pode fechar até 10 minutos. Então, quando eu falar aqui, saí dos 15 minutos fixos e entrei no tempo de iminência, a qualquer momento vai fechar essa etapa aberta. E o tempo que o sistema traz para a gente é de 0 a 10 minutos. Mas não tem a mão do pregoeiro, a gente não tem como saber. O ser humano ele não participa aqui. É o sistema que vai fechar de uma hora para outra. Só que não acaba a disputa aí, Tereza. Quando fechar, bom, acabou, a etapa aberta foi fechada. Aí a gente passa para a etapa fechada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro colocado. Então tá lá, terminou a etapa aberta, vai ter uma classificação. O primeiro R$1.000, o segundo 1.001, o terceiro 1.005. O sistema ele vai pegar essa classificação, vai aparecer lá na tela de quem for selecionado para a etapa fechada, vai aparecer lá um campo para você digitar um novo lance. Então ele vai pegar o primeiro colocado e todo mundo que estiver na faixa de até 10% em relação ao primeiro. Essas pessoas, somente essas pessoas, vai ter uma telinha ali onde ele vai poder cadastrar um tiro de prata. Ele vai dar o lance que ele quiser, se ele não quiser dar um lance, também não precisa dar. Vai manter o último lance que ele deu lá na etapa aberta. Então, nessa etapa fechada, a gente tem a possibilidade daqueles licitantes darem o último tiro de prata, né? No escuro, porque eu não sei qual que vai ser o lance do outro, não sei de nada. Vai ficar 5 minutos ali a minha telinha, dou o meu lance, fechou, espero 5 minutos, aí vai aparecer certinho para mim quem ganhou o primeiro lugar, quem tá em segundo, quem tá em terceiro, quem tá em quarto. Vê se ficou um pouco mais fácil para você entender, Tereza. Sim, mas vai entender mesmo na prática, né? Praticando lá na hora, né? O que eu acho importante, Tereza, é você assistir as aulas do curso enquanto você não iniciou aí os seus trabalhos. Eu sempre falo para o aluno, né? Tem aluno que fica bravo comigo. Mas eu sempre falo, assistir pelo menos 3 vezes cada aula. Pelo menos 3 vezes. E isso inclui, Tereza, os tutoriais práticos. Por quê? Porque lá na prática, eu passo com isso por você. Eu passo passo a passo por cada uma dessas etapas. E como que funciona mais ou menos, Tereza? O nosso cérebro, como que funciona? Isso é com todo mundo, tá? Com todo mundo. A primeira vez que você assiste uma coisa, que você foi lá, isso tanto para assunto que você não conhece, quanto para assunto que você já conhece. Imagina para novos assuntos, né? Você assiste a primeira vez, essa primeira vez ela vai te trazer ali só o pano de chão, porque o nosso cérebro, quando a gente está aderindo a informações novas, ele faz como se fosse isso aqui, ó. Ele sobe e ele desce. Então, ó, a Flávia tá falando, eu estava te explicando aqui em modo de disputa. Várias vezes, seu cérebro ele fez o seguinte, opa, entendi a questão dos 15 minutos. Aí você sobe para ancorar essa informação na sua mente. Só que quando você está ancorando essa informação, eu já estou falando outras coisas aqui que acabam se perdendo no meio do caminho. Então, até essa mentoria é importante depois você reassistir lá, pelo menos mais umas 2 vezes, você vai ver que vai facilitar também esse aprendizado, mas principalmente a parte prática do curso. Não assiste só uma vez, Tereza, é muito pouco. Porque na primeira vez, né, a gente tem acesso às informações, mas muita coisa vai se perdendo no momento aqui no meio do caminho. Na segunda vez você vai ver que muita informação, você fala, nossa, como é que eu não tinha prestado atenção nisso aqui antes da primeira vez que eu vi? É que não é que você não prestou atenção, é o funcionamento do cérebro mesmo, né? Que ele acaba expandindo ali para todos os lados. E na terceira vez, aí sim a questão ela começa a se solidificar. Começa ali a ficar realmente todos os buraquinhos eles vão sendo preenchidos, né? O quebra-cabeça ele começa a ser formado. E eu falo 3 vezes porque eu sou bem assim sutil. Tem professor meu que obrigava a assistir 7 vezes no mínimo. 7 vezes no mínimo a mesma aula para você começar a compreender ali. Ler 7 vezes um artigo, tá aqui um artigo para ler, você tem que ler 7 vezes esse artigo para conseguir ancorar mesmo essas informações, tá? Então, acho que eu até tenho aqui o rascunho que eu vou fazendo, aí eu vou sinalizando. Assistir novamente. Importante. Muito importante. Às vezes até dá tempo de aí volto de novo, assisto a aula de novo, mas tem tanta matéria, aí eu vou indo. Só que eu vou anotando. Aí tá tudo escritozinho. Assistir novamente. Importante. Assistir esse vídeo de novo. Tá tudo anotadinho. Aí que eu vou voltar e assistir novamente.
Perfeito, Tem Tereza. muita coisa, muita informação, Exatamente. né? E muitas vezes, Tereza, é aquilo, né? Eu sempre falo para o aluno, você tem que sempre respeitar o seu ritmo. Então, tem É o que está aluno que tem, acontecendo comigo. e tá Está perfeito, tá tudo atrasado, certo. mas paciência, tem muita Não, não, coisa. não tá atrasado, Tereza, não tá Volto, atrasado. escuto de novo, repito. Falo, meu Deus, e o tempo passando, e eu tô lá no Não, módulo, mas você vou não começar o tá 5. atrasada. Não tá atrasada, você não tá atrasada, você já tá no módulo 5. Porque muitas vezes a gente vem com essa ideia de atraso, né? Eu particularmente falo isso. Quando eu começo a pensar que tô atrasada, o que eu vejo? Eu não tô me comparando comigo, eu tô me comparando com o outro. Aí tá lá, Sim, por exemplo, de repente, por exemplo, eu vou treinar com meu irmão na academia, eu tô aqui no primeiro exercício, tá no terceiro. Eu falo, meu Deus do céu, eu tô atrasada. Eu não tô atrasada. Ele tem o é. ritmo dele, eu preciso descansar um pouco mais, eu preciso tomar um pouquinho mais de ar, eu sou um pouco mais devagar Uhum, ali no exercício. Então, não é que você está atrasado, você está respeitando o seu ritmo e é muito importante. Por é. quê? Aqui, quem vai muitas vezes com muita pressa acaba tropeçando no meio do caminho. E assim, nada de errado. Tem aluno que é Sim. ligado ali no 220 e que É, funciona. E que funciona, que assiste ali a aula 2 vezes mais rápido e tá tudo certo. Então, você sempre tem que usar como método comparativo você mesma. Não é porque o outro tá no 9, porque o outro já participou, porque o outro em sim, 10 dias já ganhou. Mas ele tem o ritmo dele e você é, tem o seu. Isso é é. importante ser respeitado. Verdade. Isso É. é muito Eu tô importante. seguindo direitinho, com calma, mas tô Isso. indo. E tudo que Perfeito. tá com duvidazinha, eu vou anotando que é para eu repetir e assistir de novo. Agora, aquela parte que fala do CICAF, aquilo tudo, eu sei direitinho. Tá vendo? Cadastramento, credenciamento, E já tem sei muita aquilo gente, ali. e tem muita gente que tem dificuldade nessa parte. Então, veja só, Não, você não, tem mais facilidade nessa gostei. parte, né? É, E é tá normal. certinho ali. Acho que Tá é lá no certinho. módulo 3 parece, né? Não, um pouquinho para trás. No módulo 4, né? Do SICAF. 4, né? Falou um pouco do CICAF também, né? Exatamente, exatamente. É. E tá tudo certo, Teresa. E assim, o que é importante? Claro, eu gosto de trabalhar com datas, assim, por exemplo. Então, não que isso vai gerar ali uma necessidade, uma ansiedade, mas, por exemplo, o próximo desafio é em fevereiro. Eu acho que é bacana, a gente está no dia 16 de novembro, é bacana até você colocar de repente, É. não que você não possa começar antes, mas se talvez por algum motivo você não tenha começado antes, independentemente de você já estar atuando ou não, coloca como meta você participar do próximo desafio, porque lá a gente vai te dar a velocidade que você precisa, quer você queira ou quer não. Sim. Só Entendeu? em fevereiro agora. O próximo é em fevereiro, porque como a gente tá, na verdade, a gente tá no meio de um desafio agora que vai terminar só em dezembro, né? E aí Aham, sei. em janeiro acaba a gente já fez alguns testes, para o desafio em si, fevereiro é melhor para iniciar. Então Uhum. já se prepara, né? Como você não participou desse último aqui agora, que está acontecendo agora, já se prepara para o de fevereiro. Não que De você tenha que esperar fevereiro. até lá para começar a atuar, mas não tenho dúvida nenhuma, como eu falei para o Alex, eu não tenho dúvida nenhuma que o desafio ele vai te dar essa motivação que você precisa para a gente ir junto para o campo de batalha, Sim, tá? sim. É. Eu ouvi um pouquinho o Alex, eu sou um pouquinho quase como o Alex. A dificuldade, né, de expressar, de falar Isso. ali ao público, nossa, E terrível. como eu Aham. disse, aquela pedrinha, sabe aquele degrauzinho que tá ali? Que depois que você colocar o primeiro pé, você fala, nossa, por que eu não fiz antes, né? É, Mas ela existe exatamente porque você ainda não colocou o pé naquele degrau. Então é é. importante porque no desafio a gente vai juntos, a gente vai colocando o pé em cada um desse degrauzinho que você vai subindo, você vai, passa pela prospecção, passa pela reunião do cliente, passa pela participação, passa pela Uhum. disputa, e o grupo juntos, né? O nosso grupo ali juntos, de pessoas que muitas vezes estão começando a fazer isso pela primeira vez também. Então, a energia que tem lá vai te dar também essa motivação necessária. Não que você não possa começar antes, tá bom, Tereza? Não estou colocando aqui um Uhum. obstáculo, sempre seguindo o seu ritmo, sempre seguindo o seu tempo. Mas é que eu não tenho É, dúvida dos benefícios que o desafio pode trazer também nesse caso aqui que você tá compartilhando comigo. tá bom. E quanto a isso, Tereza, tem mais algum ponto, alguma outra dúvida que você tem aí que você já quer aproveitar aqui para a gente falar mais um pouquinho? Eu, era esse aí mesmo que eu sinalizei aqui para mim, né? Você falou aí do módulo aberto e fechado, os meus rascunhos. Era isso aí mesmo.
É isso daí. Ainda tem tempo? Ainda tem tempo? Temos 10 minutinhos. 10 minutinhos? Isso. Fala então um pouquinho dessa fase recursal, Quer falar? adjudicação, um Vamos lá. pouquinho dessa fase recursal, adjudicação. Tá, vamos lá então. A Um licitação, ela tem resumozinho algum... básico, né? Que eu anotei algumas coisas. Ótimo, vamos lá. Então, Tereza, é assim, a licitação, você pensa na licitação como se fosse sabe uma corrente? Quando você vai trancar o portão, né? Antigamente na minha casa a gente usava aquela corrente, né? À noite minha mãe passava aquela corrente, passava o cadeado, e você vai vendo que a corrente ela tem sempre assim, né? Uma argolinha conectada na outra. E ela vai seguindo assim até o final da corrente. A licitação é a mesma coisa. A gente tem etapas, a gente tem fases. Então, é como se fosse um processo, um procedimento, né? Com uma etapa seguida da outra, né? E para a próxima etapa, ela realmente funcionar, as etapas anteriores, elas têm que ter sido ali concluídas, dentro da legislação, tudo certinho. Então, quando a gente abre ali uma licitação, ela começa com a publicação do edital, que é o que o governo vai comprar, como que ele vai comprar, tudo sobre as regras, né, daquela futura licitação. Aí tem a data da licitação, o pregão está agendado, por exemplo, para hoje, às 2 da tarde, o pregão vai começar hoje. Aí ele começa com a abertura, tem a etapa de lances, tem a etapa de negociação, né, classificação ali da proposta. Depois a gente vai para a habilitação do primeiro colocado no pregão, ver se ele está com o documento certinho, né? Se ele tiver tudo certo, ele já é declarado vencedor. Se tiver algum erro, o pregão ele pode inabilitar e vamos ver a documentação do próximo colocado. E depois que tudo isso acontece, né? Depois que a gente já tem, olha, já sei quem que vai ganhar, já sei quem que ganhou, foi a empresa aí que a Tereza está representando, o pregão ele tem que abrir aquela etapa recursal. O que é isso? É um momento que todo mundo que está participando da licitação, e só quem está participando da licitação, pode levantar a mão e falar: opa, eu não concordo com isso aqui. Né? Tem aqui um erro. E esse erro pode ser o quê? Pode ser alguma atitude ali do pregoeiro, que de repente o analista viu que não foi correto, alguma irregularidade ali que foi cometida. Pode ser erro nos meus concorrentes. Então, de repente, estou em quarto lugar. Só que eu verifico que o segundo e o terceiro e o primeiro, que estão na minha frente, eles têm algum equívoco ali na proposta dele. O órgão ele pediu ali uma lâmpada de determinada voltagem e o cara na proposta dele colocou uma voltagem menor. Por exemplo, né? Eu consigo identificar, isso é muito comum, né, Tereza? A gente, apesar de pensar que não é mais comum do que você possa imaginar, das pessoas que não leu o edital, né, empresário ali não leu nada, vai ali cadastrando a proposta, coloca qualquer coisa, coloca um documento que não foi o solicitado, enfim. Então, no momento de recurso, é o seu momento de falar, é o seu momento de trazer à tona os erros que foram cometidos, tanto pelos seus concorrentes, quanto pelo pregoeiro, por quem está participando ali da licitação. E hoje, como é que funciona? Hoje, no regime atual, você vai ter ali mais ou menos, o órgão costuma dar ali 30 minutinhos, mais ou menos, tá? Para que você indique, olha, eu quero recorrer contra isso, isso, isso. Então, a gente fala que é uma intenção motivada. Eu tenho que falar que eu quero recorrer porque eu quero recorrer. E quem fizer isso, você vai ter 3 dias, onde aí sim você vai conseguir pensar com calma, né? Elaborar ali as suas razões e colocar no campo próprio do pregão, né? Quais são as suas razões de recurso. Isso no regime atual. Na nova lei de licitações vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente, Tereza. Como que vai funcionar? Você não vai precisar falar motivadamente o que você quer recorrer. Não, basta você falar assim, ó, eu quero recorrer. A nova lei, ela muda isso. Ela prevê o seguinte, que você vai ter 10 minutos. Poxa, Flávio, mas 10 minutos é um tempo tão pequeno. Mas é exatamente porque a lei tirou a necessidade de eu vou ter que já manifestar que eu quero recorrer por causa disso, disso, disso. O motivo. Quando tira o motivo, simples, quero recorrer. Tá bom, depois eu vou ver certinho contra que eu vou recorrer. E você vai ter os 3 dias para recorrer. Inclusive, a instrução normativa que o governo federal fez agora, com base na nova lei, ela trouxe esse passo a passo. Aí a questão dos 10 minutos, a questão de não precisar motivar, só vai falar quero recorrer e depois explica por quê ali no prazo de 3 dias. Então, eu acredito que também vai facilitar bastante o nosso trabalho. Você acaba tendo mais tempo, né? Para ver ali a proposta dos concorrentes, ver a documentação ali do primeiro colocado, quem teve a documentação aberta.
Depois disso, Tereza, depois que passa toda essa etapa de recurso, que o pregoeiro vai julgar, que a autoridade vai julgar o recurso, aí a gente vai para essa adjudicação e homologação. O que que é isso, Flávia? É a certeza de quem ganhou a licitação. Então, vamos supor que a Tereza está representando a empresa Água Mineral Limitada. Então, ó, certeza, a Tereza ganhou. Então, quem que ganhou? Água Mineral Limitada. Então, eles falam assim, ó, eu vou adjudicar para essa empresa. Significa, ó, tenho certeza de quem ganhou. Foi a Água Mineral Limitada, ela ganhou. Isso seria adjudicação. É como se fosse bater a caneta, bater o martelo de quem ganhou com a certeza disso. E aí é homologado, quer dizer, terminou aquela licitação, ela foi finalizada com êxito, tem um ganhador. Ali meu trabalho como analista de licitação, ele costuma acabar ali. Porque a próxima etapa vai ser a entrega do produto, a entrega do serviço. E aí meu cliente que faz a entrega, se você estiver representando o seu cliente. Claro, se você, de repente, tivesse uma empresa, estivesse participando pela sua empresa, aí você também iria para a próxima fase de entrega, né? Mas normalmente, como a gente, pelo que eu entendi, você vai representar clientes, né? É isso, Tereza? Você vai representar. Isso, é. Então, aí é seu cliente que vai entregar, seu trabalho acabou ali. Não que ele não possa contar com você, Tereza, para outros tipos de trabalho, que nem tem um curso lá dentro da sua plataforma de contratos administrativos. Então, se ele precisar do seu apoio para alguma coisa, você também vai estar apta ali a auxiliar. Mas, normalmente, o analista de licitação, ele costuma trabalhar até essa fase e costuma pegar trabalhos, assim, eventuais, outros clientes que vêm procurar com outros problemas no momento do contrato, que você também pode prestar outros tipos de serviços dentro da carreira do analista de licitação. Então, vê se ficou claro para você, Tereza, o que é a fase recursal, o que é a adjudicação e homologação. Sim, ficou. Ficou. Inclusive, quando terminar o curso, eu vou voltando. Já tenho minhas coisinhas anotadas para eu assistir novamente. Ótimo. Ótimo, perfeito, perfeito, Tereza. E como é que tá aí? Sua família tem te apoiado nessa carreira que você vai começar? Sim, só meus 2 filhos. Só mora aqui eu e 2 filhos. Seus dois filhos? Eles Dá uma força. estão te dando força, né? Sim, Ótimo. sim. Perfeito. Bastante. Excelente. Então, Tereza, excelente, porque olha, muita gente não tem nenhum apoio, de repente, com quem vive em casa, porque como a gente fala da licitação, e tem muita distorção da realidade, né? Na mídia, na televisão. Então, que bom que seus filhos já estão te apoiando, porque eu não tenho dúvida nenhuma que é uma carreira. E assim, só pelo empenho que você trouxe aqui para mim, Tereza, pela sua motivação, pela sua força de vontade, pelo seu comprometimento, tá? Tô aqui com o meu resumo, tô voltando, tô assistindo a aula. Você já tá na frente de muita gente. Falar em resumo, como que eu mostro esse resumo depois? Tem muito resumo. Quando a gente entrar no desafio, você vai só fazer um videozinho. Você vai só fazer um videozinho. Você pode pedir pro seu filho fazer para você. Né? Peguei aqui um caderno, aqui, ó, filmei aqui um videozinho. E aí você vai colocar no próprio Telegram. A gente tem ali onde enviar. É isso aí. É isso aí. Olha, tá vendo? Excelente, Tereza. Muita coisa. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Já vai entrar no caminho certo, já preparada. Isso vai dar muita diferença quando você for conversar ali com o seu cliente. Você vai ver, no próximo desafio você vai desbloquear muita coisa aí, viu, Tereza? Tá bom. Obrigada, Flávia. Imagina, Tereza. Um prazer falar com você. Vai mandando notícias, eu tô todo dia lá na plataforma para acompanhar aí. E qualquer dúvida, você sabe que é só contar comigo. Tá bem. Tá certo? Muito obrigada. Tá certo. Eu que agradeço, Tereza. Parabéns pelo seu empenho. Continue assim. Obrigada. E a gente vai se falando, tá, Tereza? Um grande beijo aí para você. Outro para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.